Olá, tudo bem? Nós vamos para a 34ª aulinha. Aulinha sobre saúde da mulher. Por quê? Porque eu sou médico, ginecologista e obstetra, me dedico muito à infertilidade conjugal, tenho a minha clínica aqui em Uruguaiana, telefone 341-342-26, ou então, quando acabar o tema, você ficar com muitas dúvidas, pode ligar à vontade. Entra no meu WhatsApp, 021, cuidado, é 021 999-882193. Pronto, beleza? Muito bem, então nós vamos para a 34ª aula, como estamos dizendo, e hoje nós vamos falar sobre vulva. Parece que a vulva não tem muita importância. Claro que tem que ter muito cuidado com a vulva tem que ser muito bem examinada pelo ginecologista, porque a vulva tem doenças importantes, e o pior que são traiçoeiras, tá? E já vamos falar sobre isso rapidamente. Bem, a vulva ela é composta primeiro pelo monte de Vênus, depois desce 2 grandes lábios. No seu interior você vai ver 2 pequenos lábios que se terminam em um clitóris recoberto. Depois, se você abre os pequenos lábios, você vai ver o introito da uretra, depois o introito da vagina e ali acabou a vulva. Então veja que quando termina a vulva, entre o término da vulva e o ânus tem um espaço, não tem? Então, esse espaço entre o ânus e o término da vulva chama-se períneo, ok? Muito bem. Então, o ânus não faz parte da vulva. A vulva protege, portanto, o orifício da uretra. A vulva protege não só o orifício da uretra, mas como o orifício da vagina. Protege de quê? Protege das infecções, de bactérias, de poeiras, etc, 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 inclusive das secreções que saem microscopicamente do ânus. Então, o ânus não faz parte da vulva, então a vulva defende a uretra e a vagina. Beleza? No entanto, hoje em dia, as mulheres estão raspando a vulva completamente. Isso não é legal, gente. Não é legal. Ora, a natureza previu não só o fechamento da uretra e da vagina pelos grandes e pequenos lábios, mas também pelos, para quê? Para filtrar bactérias, filtrar até mesmo presença de vírus e de clamídias, etc. Então, gente, o pelo pubiano, o pelo da vulva é para existir. Se você não quer que ele fique muito grande, tudo bem, você pode aparar, mas não precisa raspar todo, porque você vai ter dermatites, mais infecções, mais alergias, etc. Bem, mas se você insiste em raspar os pelos da vulva, depois que acabar de tomar o banho, use um sabonete neutro que contenha antibióticos também. Beleza? Muito bem. A vulva, portanto, tem que ser examinada como? Por exemplo, na nossa clínica, o paciente entra, nós conversamos bastante com ele primeiro, depois ele se dirige para a nossa sala de exame, onde é recebida pela nossa enfermeira. Nós não examinamos sem enfermeira do lado em hipótese alguma, tá? Então, a nossa enfermeira vai pesar, tirar a pressão arterial, ver a glicose, ver o pulso, a saturação, etc, etc. Depois que estiver tudo pronto, ela bota na mesa, tá. E aí eu vou examinar. Só aí que eu vou examinar. Quando eu examino, antes de colocar o espéculo, aquilo que entra na vagina para abrir o bico de pato, né? Vocês chamam? Antes disso, tem que, olhar a vulva. Por quê? Porque a vulva pode ter verrugas, pode ter dermatites, pode ter fungos, pode ter um monte de coisa ali, gente. E tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. O líquen, principalmente, ele é um atrofiamento da vulva, com a perda de pelos também, etc. Às vezes também temos uma pequena mancha branca, né? Uma manchinhas brancas na vulva. Cuidado, isso pode ser um câncer.
Olha só que coisa, gente. Uma mancha branca na pele da vulva. Ali pode ser um câncer. E aquilo você examina através de aparelhos próprios, chamados vulvoscópios. Colorações, ácido acético a 5 ou a 3%. Então, gente, a vulva tem que ser muito bem examinada. Não pode ser esquecida. Vamos falar rapidamente, então, para terminar o assunto do que é sinal e o que é sintoma. Veja bem, o sinal mais importante de doenças importantes da vulva, vermelhidão, quando é, por exemplo, por fungos. Outro sinal importante, verrugas, pode ser HPV, que em alguns dos casos deles, pode ser cancerígenos, não é? Outro pode ser o quê? Essas manchas brancas, que pode ser um câncer de vulva. Cuidado, gente, cuidado. A vulva tem que ser muito examinada. Isso são os sinais, aquilo que eu vejo. E os sintomas, é aquilo que você me fala. Principalmente qual é? Coceira. A coceira e o prurido é geralmente os primeiros sinais, os primeiros sintomas, não é? Sintomas de que ali tem ou uma infecção por bactéria, ou uma infecção por fungo, ou então uma infecção por vírus, ou então um câncer na fase inicial. Então, gente, não deixem de examinar, ser examinada muito detalhadamente os grandes lábios, o clitóris, os pequenos lábios, o introito vaginal. É fundamental o exame da vulva. Lembrar apenas que nós temos que saber que alguém me pergunta muito para falar sobre dispareunia e vaginismo, né? A dispareunia é quando a mulher não deixa ser penetrada, não é verdade? E o vaginismo, como já falamos na outra aulinha, é aquela contração involuntária. A mulher não quer contrair, mas ela contrai. Isso é o vaginismo. Essas doenças que eu falei para vocês de vulva agora, tá? São causadoras de dispareunia, dor na relação sexual. Tá bem? Bem, acho que falei aí bastante coisa, pelo que eu estou vendo aqui no meu livrinho, aqui, que eu faço as minhas anotações, né? Lógico, né? Parece que já falamos que nós tínhamos mais para falar, tá? Então, gente, cuidado. Vulva tem que ser muito bem examinado, sim. Não é chegar e já botar o espéculo lá e colher preventivo, não. Antes de colocar o espéculo, tem que ser muito bem examinado, tá certo? Muito bem, gente. Que beleza. Ficou na dúvida? Tem certeza, está na dúvida, lógico, está na dúvida. Há várias dúvidas, né? Então liga para o meu WhatsApp. Pergunta lá que eu respondo a você. 021 999 882193. Ou então diretamente para a minha clínica aqui em Uruguaiana, 341-342-26. Tá bom, gente? E assim a gente vai informando sobre saúde para essa mulherada de Uruguaiana, Redondeza, etc, 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 etc. Vocês merecem ser muito bem informadas para não serem enganadas. Beleza? Fiquem com Deus, gente, tá?